E aí, gente, estamos começando mais um podcast Cultura 21, mais um episódio da nossa segunda temporada. É uma alegria ter você aqui conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já quero pedir para que você possa se inscrever para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Toda segunda-feira nós temos aqui um episódio novo do nosso podcast. Fora toda a nossa programação durante a semana, durante as tardes, as nossas lives, as nossas transmissões, os nossos grupos, enfim, toda a nossa comunidade fica aí para fazer Deus bem pertinho de você. Então, se você quiser ficar por dentro de toda a nossa programação, se inscreva, ative o sininho. Participativo nos comentários, porque você não está apenas assistindo. Eu quero que você possa realmente sentar aqui à mesa junto conosco, trocar esse bate-papo, trocar essas ideias aqui junto conosco, não apenas assistir, mas realmente participar. Porque você é um embaixador do reino, você é responsável por espalhar essa cultura do reino, essa cultura do evangelho, espalhar a boa nova, você é responsável por isso. Então, realmente participa de forma ativa nos nossos comentários, tá bom? Eu já quero poder dar início, então, dar as boas-vindas à nossa convidada, uma grande alegria, a Tuílo, uma forte salva de palmas a ela. Gente, Seja bem-vinda, muito então. obrigada. Para mim também é uma grande alegria poder estar aqui hoje, nessa manhã. E vamos lá, né, ver aquilo que o Senhor também vai nos conduzindo nessa manhã, para a gente conversar um pouquinho. Amém. Então, apresentar ela um pouquinho para vocês. Ela, então, é missionária da comunidade Shalom. Se puder, se apresenta um pouquinho para o Uhum. pessoal, para eles poderem te conhecer mais também. Então, né, eu sou missionária da comunidade de Aliança, estou no processo de postulantado, mas acredito que mais para frente a gente vai falar sobre essas etapas de Sim, de formação, né. Mas então já estou no segundo ano de postulantado, faço parte da obra em São Leopoldo, né, que hoje nós temos a graça de poder ter a missão esse ano aqui então no Rio Grande do Sul, né, sim, com os missionários da comunidade de vida. Participo do Shalom já há bastante tempo, conheço já há muitos anos a obra, mas de forma, assim, mais específica desde 2019, né, que eu faço esse caminho, e em 2022 eu entrei então na comunidade de aliança, né. Então, assim, vivi todo o processo vocacional dentro da difusão em São Leopoldo, e estou aí hoje, né, à frente da obra, não por muito tempo mais, mas à frente da obra, e é uma grande alegria realmente poder também ser testemunha, né, da paz do ressuscitado que passa pela cruz aqui nessa terra, né, que é tão sim, querida pra mim, assim. sim. Eu quero deixar aqui contigo um presente da nossa loja. Muito obrigada. Inclusive agradecer a nossa loja Seja Emanuel, ela que nos patrocina. Nós temos aqui atrás Lindo. algumas imagens, livros, agenda. O pessoal do Shalom que estiver assistindo aí, nós temos obras aqui de Santa Teresa, temos imagens de São Francisco, Santa Terezinha. Se você quiser passar um dia aqui conhecer um pouco também do nosso espaço, seja bem-vindo. Vai ser uma grande alegria. E você quiser também, nesse início de ano, presentear alguém, poder fortalecer a sua vida espiritual, nós temos também livros, imagens, textos, tudo isso para nos fortalecer na nossa fé. Mas, então, eu acho que o pessoal, assim, de forma geral, né, conhece o Shalom muito também a partir das músicas, né, que acaba furando um pouco a bolha, e Sim. aí não se. E acaba ficando nisso, né? Talvez algum conheça um pouquinho mais e tal. Uhum. Mas se puder explicar para o pessoal o que é o Shalom, né? Uhum. É uma banda, não é uma banda? Porque às vezes o pessoal, o que é o Shalom? Shalom é uma banda, é Uhum. um grupo que canta e tal, né? Mas não conhece toda a comunidade, toda a estrutura, toda a família espiritual que está por detrás disso, né? Sim, assim, eu até brinquei aqui, né, antes da gente começar, que eu não canto, então, assim, né, não me peça pra cantar, porque é um mito que todo pessoal que tá no Shalom sabe Sabe cantar, cantar. não é verdade. Mas assim, né, nós somos então uma comunidade carismática de louvor, né, e o nosso carisma é justamente ser essa face de Cristo ressuscitado, né, esse Shalom do Pai, assim, essa presença da paz genuína que somente Deus é capaz de proporcionar, assim, ao ser humano, né. Então, nosso carisma é fundamentado nessa experiência, né, do ressuscitado que passa pela cruz. Lá em João 20:19, quando vai se descrevendo, né, São Tomé ali com a experiência das chagas gloriosas, né, justamente ali que a nossa vocação nasce, né. É desse lado aberto
que quer fazer brotar essa experiência do amor de Deus no meio da humanidade. Então nós, como Shalom, somos convidados a isso, né, a espalhar a presença real de Jesus, assim, né, sermos ministros da paz aonde a gente passar, né, Sim, seja na vida da obra, seja com a vida consagrada, mas testemunhar esse carisma de que Cristo está vivo, de que Cristo está no meio de nós, né, e que nós não precisamos, assim, de grandes experiências místicas para conhecer a Deus, né, Deus é sim, muito simples, o amor de Deus é muito simples, né, então essa é a nossa principal experiência fundante, assim, né, desse carisma que está vivo, assim, dentro da igreja, e que surgiu também como uma resposta de Deus à evangelização dos jovens, né, o sim. nosso carisma é jovem. Então ele nasce em Fortaleza, e aí numa terra muito distante de nós, aqui no Rio Grande do Sul, né, nasce em Fortaleza, a partir da oferta de vida do Moisés, lá em 1980, aos pés de João Paulo II, né. Sim, Então, depois disso, que o Moisés ele oferta a vida dele aos pés de João Paulo II, 2 anos após é aberta a primeira lanchonete, né, do Shalom, assim, então que foi a sabedoria de Deus para a evangelização dos jovens daquela terra, né, e que hoje é para nós sabedoria de Deus também na evangelização dos jovens em todos os espaços onde a sim, comunidade está, né. Então, esse carisma tem, assim, essa atração da música, né, nós temos muitos artistas, Ministério de Artes, espetáculos, mas temos outras atividades também, né, mas o nosso maior compromisso e objetivo é, de fato, auxiliar a igreja nessa experiência com Deus através dos jovens, assim. sim. Então, para nós realmente é algo muito marcante, assim, que a gente vai também aqui no Rio Grande do Sul desbravando e conhecendo mais, né, sobre os nossos jovens aqui. Eu como jovem que fui alcançada aqui no Rio Grande do Sul também. Então a gente vai crescendo nessa dimensão, né. Claro que completamente diferente, lá em Fortaleza todo mundo conhece, né, o Shalom, a diaconia, o centro de evangelização deles, mas aqui a gente ainda precisa fazer esse movimento, né, de ser mais conhecido, de que de fato, assim, o pessoal se reconheça em casa também, na nossa casa, né, no nosso Sim. espaço de evangelização. E hoje como que é a porta de entrada, assim, né, Uhum. até a participação, eu gosto das músicas e talvez gostaria de conhecer um pouco mais, né. Como que funciona, assim, a vida, vamos dizer, fora Uhum. do YouTube, fora dos shows, dos Uhum. espetáculos que são belíssimos, né, mas aquilo ali é a ponta da lança da comunidade, Uhum. né, como eu disse, existe toda uma família por Uhum. detrás, e até a pessoa que pensa, né: "Poxa, então agora", brincando: "Ah, eu queria participar do Shalom, mas Uhum. não cantava", daí eu pensava que não podia, então agora eu já sei que nem todo mundo tem que Precisa cantar, né. cantar. É, então a gente geralmente, né, tem assim como porta de entrada o nosso seminário de vida no Espírito Santo, né, que é uma experiência mais carismática. E a partir dali, então, a pessoa ouvindo sobre o amor de Deus, né, sobre como nós fomos salvos, tendo essa experiência do batismo no Espírito, né, que é a efusão, conhecendo mais sobre os dons também do Espírito, né. Geralmente o pessoal se assusta um pouquinho assim, ah, mas como é que isso funciona, né, Uhum. na prática? Mas aí vai percebendo também aquilo que Deus é capaz de fazer, né, através a partir dessa experiência pessoal, assim, né, porque Deus é capaz de falar com a gente em linguagens que a gente nem imagina, assim, né, e se fazer entender também. Então, a partir dessa experiência do seminário, as pessoas que desejam, né, continuar, assim, caminhando e aprendendo a rezar como Shalom, né, conhecer mais o carisma, ingressam para um grupo de oração, aí que tem formações específicas, né, se trilha o caminho da paz, que é hoje para nós um manual de estudo bíblico, assim, né. Então é a oportunidade que aquela pessoa tem dia a dia de estar mais próximo de Deus e beber também do carisma, das experiências carismáticas, né, que o Espírito Santo é capaz de proporcionar, assim, e a partir disso vai crescendo. Aí surge vai ingressando nos serviços que a gente tem na obra, nos apostolados, né, e aí vai despertando desejo. Alguns se identificam com carisma, e ingressam no vocacional, depois ingressam na comunidade, né. Outros permanecem na obra também servindo, amando e sendo testemunha do ressuscitado, e é esse o caminho, assim, né, que a gente Sim. faz. Mas
qualquer momento, assim, eu quero conhecer mais do Shalom, eu quero saber mais como é essa experiência, né, pode chegar lá no nosso centro de evangelização, a gente tem grupo de oração todos os sábados à tarde, então chega lá, participa com a gente, né, vai ter alguém que vai te acompanhar, que vai rezar por ti, vai conversar contigo, e aí a gente vai crescendo juntos, assim, né, nesse mistério que é o carisma também, assim, Sim. né. E a gente tem os escritos também, assim, que nos ajudam a entender mais sobre a história também da comunidade, sobre como nasceu a comunidade, né, e que fala daquilo que é essencial realmente para nós, na nossa espiritualidade, na nossa forma de nos comportar também. Então, de fato, é muito rica, assim, né, Sim, a gente tem uma grande estrutura para que nada se perca dessas graças que sim, Deus sim. vai fazendo, assim. E o Shalom, ele entra na tua vida em que momento? Então, na minha adolescência, né, assim, eu tenho 26 anos, então não faz tanto tempo assim, né. Mas eu tive a minha primeira experiência com Deus, assim, em 2013, né, lá dentro da obra Shalom, a partir de um seminário no Espírito Santo, Foi né, tua lá foi teu primeiro contato com a igreja ou meu não? primeiro contato com a igreja. Eu tinha feito catequese, eu ia à missa, mas nada que tivesse me impactado tão profundamente quanto essa experiência de ouvir que eu era amada por Deus e de me reconhecer amada por Deus, assim, Uhum. né. Então eu tive uma experiência ali de cura, né, naquele dia, assim, de uma cura interior grande, assim, e que aquilo mexeu muito comigo, assim, né. Eu pude ver Deus ali, assim, né, naquela experiência e entender que era real, né, não era algo da minha cabeça, né, não era uma fantasia, Sim. mas de fato era real, assim. E a partir dessa experiência eu fui me abrindo também àquilo que Deus queria fazer em mim, assim, né. Eu sempre me senti um pouco diferente das outras pessoas que Uhum. estavam na minha volta, assim, né. Então, dos meus amigos, ali, dos meus colegas de escola, e tendo essa experiência dentro da comunidade, eu pude entender que Deus queria mais de mim, né. Deus não queria que eu só, fosse à missa e comungasse de qualquer jeito, né. Não, de fato, Deus queria construir uma relação comigo, né, Sim. assim como Ele quer construir com cada um de nós. Então foi nesse meio, assim, desse com 16 anos que eu conheci a comunidade, me abri a isso, depois saí, né, um tempo também do Shalom, fiquei um tempo no grupo de oração, saí, fui para o CLJ, né, trilhei um caminho ali dentro do CLJ, conheci mais a doutrina da igreja também. E aí quando encerrou meu tempo, assim, dentro do movimento, aquela inquietação, né, vamos voltar para o Shalom, e eu Uhum. resistindo, né, porque eu não queria, porque para mim seria admitir que eu estava dando um passo para trás, assim, né. Uhum. Mas na verdade não, Deus tinha me amadurecido naquele tempo, para que eu Sim. pudesse voltar e aí sim, né, ele me fazia a proposta de consagração de vida, né, de uma vida completamente diferente, assim, né, daquilo que o mundo pode me oferecer No hoje, assim. na no primeiro momento antes de tu sair, não pensava nisso, assim, de forma tão viva, Não. não? Não, porque as experiências que eu tinha era do pessoal que ia em missão, né, do pessoal que ia para a comunidade de vida, né, então, assim, os meus amigos do Shalom iam fazer experiências missionárias, iam morar na comunidade de vida e eu pensava: "Gente, né, mas não é esse, né, não Uhum. é esse o meu lugar, assim, como que eu vou abandonar tudo, assim, né". E aí Deus foi me conduzindo nessa via de maturidade, hoje eu entendo, né, que eu sou chamada à comunidade de aliança, né, dentro do meu trabalho, na minha família, né, com as minhas atividades, ainda assim ser sinal do ressuscitado, né, assim, ser essa presença da paz do Shalom do Pai, assim, né, no Sim, mundo. Então, eu fui entendendo isso, mas com o tempo, né, sim. assim, então para mim era inadmissível naquela época Uhum. pensar que eu viveria uma vida consagrada, assim. E como que foi essa mudança, assim, pra ti, né, porque então tu volta a participar do Shalom, e foi algo que foi muito aí eu pergunto, né, foi rápido, foi demorado, foi uma talvez, sei lá, percebeu rápido, mas resistiu, como é que foi isso de perceber: "Não, acho que agora realmente é diferente, agora eu entendo que eu posso ser missionário também, dessa forma"? É, foi um processo lento, assim, né. Eu voltei em 2019, a partir do retiro de carnaval, né, na época ainda era Reviver. Não é mais Reviver? Não, agora é Renascer. E aí mudou o nome, mas o retiro continua o mesmo. E aí fui, assim, e o tema daquele retiro era uma música do álbum de Santa Terezinha, assim, né. Uhum. E
de fato, assim, foi me tocando muito, assim, nesse sentido de ser humilde, né, diante de Deus, assim, e reconhecer que eu estava fora, né, mesmo dentro, assim, estando no movimento, engajada, eu ainda estava fora de Deus, porque aquilo ainda não preenchia o meu coração totalmente, assim, né. E aí quando eu decidi, então, que eu retornaria para o Shalom, começou uma batalha interna, assim, né, mas as pessoas que estavam no Shalom, assim, que eu conheci, já eram adultas, já estavam vivendo outras etapas da vida, né, já tinham crescido dentro do carisma e eu ia retornar, ia fazer tudo de novo, né, assim, então para mim aquilo era muito desafiante, assim, né. E Sim, eu não era uma pessoa mega comunicativa, assim, né. E essa capacidade de me comunicar foi crescendo à medida que Deus foi pedindo, assim, sim. né. Junto ao Junto carisma, ao chamado exatamente, da ao trabalho, assim, mas eu nunca pensei que eu pudesse conversar com alguém que eu não conhecia e tipo, ter uma relação de boa, assim, né, manter uma amizade, pra mim eu era muito limitada nesse sentido, assim, uhum, né. Meu círculo de amigos era limitado também. Então, Deus foi trabalhando a partir daí, né, a partir dessa experiência de amizades mais maduras, de pessoas que estavam vivendo processos parecidos com os meus, né, começando a trabalhar, indo para a faculdade e construindo a vida, assim, né. E aí, a partir disso, Deus me resgatou, assim, né, ali para o Shalom novamente, assim, foi conquistando espaço no meu coração, eu voltei para o grupo de oração, né, trilhei o caminho de novo, do encheios, do caminho da paz, relembrei como era rezar, né, como era me abrir aos dons do Espírito, a oração em línguas. E aí, a partir disso, eu fui crescendo, né, fui engajando nos serviços, e eu acho que a virada de chave se deu, assim, no serviço do celeiro que a gente tem, que é uma preparação para pastores, futuros pastores de grupo de oração, né. E aí, a partir pastores são líderes. quem tá mais à frente, assim, do grupo de oração, pessoas mais experientes no carisma, né, que vão conduzir aqueles que estão chegando, assim. Sim. E Então, um grupo de oração tem vários pastores. depende do tamanho do grupo. O meu tinha só um pastor, né, Sim. mas mas pode ter mais de um, assim, né, mas como o nosso grupo era pequeno, né, não tinha essa necessidade, assim, de ter Sim, mas diga mais. mais do que o simples líder, não que ser Uhum, líder do grupo seja pouco, mas quero uhum. dizer que não é, fechado à liderança do grupo, mas mais realmente ao pastoreio daqueles que Uhum. participam do grupo, isso? Isso, exatamente. É bem nessa figura, assim, de cuidado, né, assim, então, de Jesus como o bom pastor, né, que vai, acompanha as ovelhas, que quem tá desgarrado busca de novo, né, vai atrás, mantém essa relação, assim, né. A gente tem dentro do grupo de oração o acompanhamento pessoal, né, que é essa via que Deus se utiliza, assim, pra ir curando também, pra ir fazendo pessoalmente na vida daquela pessoa, né. E dentro do grupo de oração a gente deixa transbordar a forma de rezar, como o Shalom, né, a experiência de se abrir realmente à proclamação, né, às profecias, à oração em línguas. Então é uma grande oficina, né, todo Sim, mundo aprende a rezar juntos ali e a gente é formado também nisso, assim, né, sobre o amor de Deus, sobre as falsas doutrinas, né, e a gente vai tendo essa experiência da efusão renovada, assim, a cada momento que a gente participa comunitariamente, assim. Então, para mim, essa virada de chave, ela foi num celeiro do pastoreio, que eu fui tendo formações acerca do carisma, em cima dos nossos escritos, né. uhum, Então, a partir da experiência do amor esponsal, a partir daquilo que foi a experiência do Moisés, né, com a fundação da comunidade, e aquilo foi enchendo meu coração, assim, de um desejo de querer mais, né, beber mais daquilo, assim. E aí veio o chamado, então, para fazer o vocacional, e no começo eu resisti, né, assim: "Mas como?". Que naquela época ainda, em 2021, que foi quando eu fiz o processo vocacional, né, ainda nós estávamos ligados à missão de Florianópolis, então, com a pandemia, os encontros estavam sendo online, mas eu pensava, assim, que eu precisaria ir todo mês para Florianópolis, né, que teriam os retiros. E eu não sei se eu daria conta de viver toda essa rotina, assim, né. E aí Deus foi me conduzindo a viver um processo de cada vez, e ali eu fui sendo acompanhada também vocacionalmente, fui vendo surgir, né, assim, esse desejo de fato querer ofertar minha vida, assim, né, sim. e consagrar tudo a Deus. Então foi um processo realmente, acho que Deus teve muita paciência comigo, assim, né, diante dos momentos que eu queria desistir, que eu achava que não daria conta de viver, assim.
os compromissos comunitários também, que foram aumentando, mas muito a partir daquilo que eu ia bebendo também dos escritos, né, assim, da fundação da comunidade. Quando então alguém sente esse chamado e quer iniciar esse processo, ele precisa buscar a missão mais próxima a ele. Sim, sim, porque precisa de uma estrutura, né, para que o vocacional possa acontecer. Com a graça de Deus, assim, com a vinda da missão também, a fundação para cá, a gente vai ter o vocacional aqui. Então, o pessoal do Rio Grande do Sul, que por acaso, né, assim, queira conhecer mais sobre a vocação, tem esse desejo de uma vida consagrada, vai poder experimentar tudo isso aqui, né, no Sim. Rio Grande do Sul, assim. Mas, como a gente não tinha célula comunitária, como não dava para se viver esses processos aqui no Rio Grande do Sul, a gente precisava ir para a missão mais próxima, que era Florianópolis, né. E aí são encontros mensais. São encontros mensais, sim. Aí a duração depende, pode durar meio turno, né, o dia inteiro, assim, Depende geralmente do é o dia encontro, inteiro. né. É, mas aí tem os retiros também fechados, né, que são 2 retiros no ano, que a pessoa vai fazendo, para de fato entender mais o que é a comunidade de aliança, o que é a comunidade de vida. Alguns no meio desse caminho pedem um tempo de experiência dentro da comunidade de vida, né, então vão experimentando ali na prática também como é ser Shalom, assim, né. Fora os compromissos da obra que continuam, assim, Sim, né, os mesmos. sim, sim. E se tu me permite, qual nesse momento, assim, né, qual tu lembra que foi o passo mais difícil a ser dado, assim, né, ou talvez a maior dificuldade que tu teve em poder dar esse passo, né, dentro da comunidade, dizer: "Não, eu vou seguir por aqui", era realmente essa questão da distância, não? É, pra mim, assim, no começo era isso, assim, né, essa dificuldade de que eu teria que me mudar, assim, né, pra poder fazer todo esse processo, assim. E aí eu fui entendendo que desde antes, assim, Deus já me chamava a isso, né. Mas era algo que eu nunca pensava, assim. E e aí, assim, com a vinda com a abertura da célula comunitária em 2020, foi possível que eu fizesse o vocacional, entende. Então um processo estava ligado ao outro, assim. Era como se Deus me desse essa certeza de que eu não precisaria sair da minha casa, né, da minha rotina, ali, da minha vida, assim, para poder abraçar as coisas que Deus me pedia, né. Então era um tempo em que Deus queria de fato primeiro fazer abrir um espaço, assim, né, para que eu pudesse pensar nisso. E eu acho que a decisão mais difícil, assim, foi dizer que: "Tá bom, Senhor, né, independente de qual seja a tua vontade, eu quero, né, assim, então me surpreenda, vamos lá". E mesmo que fosse para ir para a comunidade de vida, né, naquele momento eu já estava aberta, assim, Uhum. né, que Deus já tinha me conquistado tudo que Ele podia dentro de mim, assim. Sim. Então, isso foi esse reconhecimento, assim, de dizer que eu era livre diante de Deus e que nenhuma coisa que ele viesse a me pedir fosse me sufocar, fosse barrar aquilo que eu sou, né, a minha identidade, assim. Isso foi a parte mais difícil, assim, abrir os meus olhos para isso, né, e entender que, enfim, eu estava ali para amar Jesus, mas também para servir a igreja, né, e eu precisava me colocar nesse caminho de missão, assim, então me desacomodar também, assim, daquilo que eu pensava que eram os planos de Deus para minha vida, assim. Então, Deus foi mexendo muito, assim, né, Sim. interiormente, mas também foi fazendo na minha vida, eu fui assumindo mais um papel de mais liderança dentro da obra, né, assim. Então Deus foi fazendo, né, foi mexendo, assim. E então já que a gente tá nesse momento, assim, como que funciona todo esse processo da vida dentro da Hum, comunidade, tanto da sim. parte vocacional, depois as próximas etapas, até a vida consagrada, como que funciona, assim? É. Existem vários caminhos, né, porque a gente pode viver dentro do carisma através da obra, né, assim, na vida da obra, e aí são pessoas que vão para o grupo de oração, né, assim, e enfim, se identificam com o carisma, mas não sentem esse chamado específico à consagração, né, de vida, assim. E dentro daqueles que se sentem, assim, chamados a uma vocação específica, a gente tem a comunidade de aliança e a comunidade de vida, né. Então a comunidade de aliança passa por esse processo de vocacional, né, um ano no mínimo de vocacional, já tendo um tempo de obra, assim, conhecendo também o carisma.
e aí vive ali as etapas, os processos próprios do vocacional, depois pede ingresso então na comunidade, né, e entra para o postulantado, e são 2 anos, e aí depois no postulantado a gente não recebe o sinal. E aí a gente só recebe os estatutos para poder ir rezando, né, entendendo a forma de vida, né. O Moisés ele vai dizer que a vida consagrada ela é uma forma de vida, né, nova, assim, ela não é algo que eu vou adaptar à minha rotina, mas eu preciso adaptar a minha rotina a ela, assim, né. Sim. E aí a gente tem compromissos comunitários 2 vezes na semana, que são as nossas células comunitárias, né. Hoje, de forma específica, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem as segundas e as sextas, um dia para formação e outro dia para oração. Aí a gente vive a nossa rotina de trabalho com as famílias, nossas famílias, assim, né, normalmente. E aí a gente tem também os nossos apostolados, né, dentro da comunidade, que são discernidos, então, pelo conselho local. E aí a gente vai se engajando, assim, alguns partem em missão, como Aliança Missionária também, né, viajam um tempo, vão fazer uma experiência em outros lugares, assim, a gente tem também as expedições missionárias, né, que são esse tempo que a gente pode de fato dizer que nós somos missionários, assim, né, sair da onde a gente está para ir servir em outros lugares. E a gente tem daí o processo da comunidade de vida, que aí sim eu acho que nesse sentido talvez as pessoas pensem que estar na comunidade de aliança não é menos do que estar na comunidade de vida, né, porque Uhum. a comunidade de vida exige essa radicalidade de deixar tudo, né, Sim. de viver abandonado na providência. Mas porque de fato sai, né, do seu trabalho, da sua família, da sua casa, da sua rotina e vai para onde Deus mandar, né, Sim. assim, vivendo daquilo que Deus oferece, assim, através da providência divina, né. Então não tem salário, né, e são várias coisas, assim, mas com a graça de Deus, a comunidade ela dá um suporte, né, para esses irmãos missionários, assim, a gente não vive o pessoal não vive, assim, abandonado, porque ninguém quer saber, né, Sim, sim. assim, existe toda uma estrutura por trás disso, assim. E aí esses irmãos se dedicam exclusivamente, né, à abertura do centro de evangelização diariamente, à evangelização, né, às atividades que envolvem a parte de governo, né, porque tem mais tempo, né, são exclusivos a isso, né, ao serviço do reino. E aí a gente como comunidade de aliança vai, assim, para o mundo, para a vida, né, normal, assim, e acaba sendo, essa isca de evangelização, né, mas também, através da nossa comunhão de bens, a gente ajuda no sustento desses irmãos que se dedicam exclusivamente a isso, assim, né. Então, uma vai complementando a outra, né, assim, a comunidade de vida, sim, é o coração pulsante do nosso carisma, né. Sem a comunidade de vida não existiria Shalom, mas também foi uma sabedoria de Deus, assim, para nós como comunidade, a vida da comunidade de aliança, né. E aí os compromissos comunitários se dão basicamente da mesma forma, né, a gente tem célula comunitária 2 vezes por semana, só que na comunidade de vida as manhãs são de silêncio, né, para oração, aí a gente tem os retiros pessoais, né, as vigílias, tudo isso que a gente vai comungando, né. Eu acho que a única diferença, assim, mais acentuada na nossa forma de vida é que eles dedicam as manhãs para oração e as tardes e as noites para os trabalhos, assim, Sim. né. E a gente acaba tendo que encaixar no dia, assim, um momento para rezar, né, para ter as nossas 2 horas de oração diária, para fazer o nosso momento de adoração semanal, então a gente precisa a missa diária, né, então a gente precisa fazer um jogo aí para poder viver tudo, assim, Sim. né. Hoje os compromissos, então, de vocês são a célula comunitária, a missa diária, enquanto missionários da Uhum. comunidade, né. Isso. Aí a gente tem os apostolados uma vez por semana, que podem ser dentro da obra, né, mas Apostolados são os serviços que a gente tem, por exemplo, evangelização, né, aí a gente é formado em cima disso e a gente vai trabalhar com isso realmente, né, através da música, para quem toca, quem dança, da animação, das artes, né. Então a gente tem vários ministérios, assim. Hoje dentro do Shalom aqui em São Leopoldo, a gente tem os ministérios de música, né, a
parte ali do pastoreio, então, que ajuda os pastores nessa condução dos grupos de oração. A gente tem o serviço da comunicação, a gente tem a parte ali de coordenação, então, né, de quem está mais à frente, para ajudar também nessas estruturas. A gente tem a lanchonete, a livraria, né, que são os nossos setores produtivos, assim. E a gente tem também a intercessão. Então são esses serviços que a gente tem dentro da obra, Que são os assim, que são apostolados. os apostolados. Aí Entendi. uma vez por semana a gente se dedica a essa formação e a vivência da prática, assim, desses Sim. serviços, né. Alguns hoje acontecem só em eventos, por exemplo, como a lanchonete e livraria, né, que a gente ainda não tem ninguém, assim, que vá todos os dias para o centro de evangelização abrir, mas também com a chegada dos missionários da Comunidade de Vida, isso muda, né, o nosso Sim, centro fica aberto para quem quiser chegar lá, né, vai estar aberto, assim. sim. E aí, quais mais compromissos tem? Comunitariamente, a gente tem esses, né, a gente tem a reciclagem, que é um retiro de 10 dias, né, que a gente faz uma vez por ano, que é metade do nosso caminho formativo, e aí mistura com as outras as outras regiões do país, Todos os anos tem. todos os anos tem. E aí a pessoa, né, escolhe qual é a melhor data para fazer, então tem vários lugares, né, tem em Fortaleza, tem em São Paulo, todas as regiões do Brasil, assim, a gente tem essa reciclagem. É isso, de fato é Deus tira todo o lixo, né, e a gente volta novo, assim, é uma nova experiência com carisma. A gente tem também aí as nossas missas comunitárias, né, uma vez por semana. A gente tem, enfim, vários compromissos, assim, de rotina, os nossos eventos, né. A gente é chamado a evangelizar no mínimo uma pessoa por dia. Aí a gente tem os nossos retiros, né, então retiros de cura interior, retiros de mudança de nível, assim, né. Enfim, vários retiros que a gente precisa viver também ao longo do ano, E assim, de né. forma pessoal, existe alguns compromissos que são orientados? Sim, as 2 horas de oração diária, né, sendo uma para estudo bíblico e uma para oração pessoal, a adoração semanal, assim, né, diante do Santíssimo, a missa diária, né, e, enfim, a evangelização pessoa a pessoa, né, pelo menos uma por dia. E a gente tem várias outras coisas, assim, aí conhecimento da doutrina também da igreja, né, e viver essa comunhão com o espírito de pobreza, obediência, castidade, né, a nossa comunhão de bens. Então, são várias coisas, assim, né, e a gente nos estatutos, eu até trouxe aqui para mostrar, assim, nos nossos estatutos tem toda a nossa forma de vida, né, assim, então, aquilo que nós somos chamados a viver como comunidade de aliança. E aí a gente recebe eles quando a gente ingressa na comunidade, e aí a gente lê, a gente estuda, a gente reza com eles também e vai vendo, né, quais são os caminhos, assim, que a gente precisa seguir. Hoje, a regra de vida de vocês está aqui. Tá aqui, tá tudo aí nesse livrinho. Nossa preciosidade, né. É. Não? E quando tu diz então, voltando, Uhum. porque quando a gente vai entendendo, né, Sim. tu diz a célula comunitária, hã, quando tu ingressa então no vocacional, existe já aqui. Sim, já temos aqui a comunidade de aliança, né, desde 2020, a gente tem a célula comunitária da comunidade de aliança. O que a gente não tinha ainda era a presença da comunidade de vida. Uhum. E aí a gente continuava como obra de difusão, através da, enfim, assim, vivendo coisas próprias da difusão do carisma Sim. aqui, né. Seria a nossa porta de entrada, assim, para a missão. E aí agora então, com a chegada, né, assim, a fundação autorizada pela comunidade, partindo desse desejo também da comunidade de chegar ao Rio Grande do Sul, né, a gente tem a vinda dos missionários da comunidade de vida para cá, então com a casa comunitária, né, para a comunidade de vida, além do nosso centro de evangelização. Então a gente já tem essa oportunidade, né, para pessoal que quer conhecer mais, assim, né, e ingressar, assim, na comunidade, a gente já vai viver todos esses processos aqui, né, Sim. assim, então
A única coisa que vai exigir a saída é realmente se a pessoa discernir que é a comunidade de vida, e aí ela vai Sim, ser enviada, né, para outras missões, assim. sim. Então, realmente, até 2020, se alguém aqui do Rio Grande do Sul quisesse ingressar no Shalom, ele precisava Se mudar. se mudar. Uhum. Sim. Porque não eu tinha entendido que era só uma vez por mês que ele precisava, mas No então vocacional. Isso no caminho vocacional, a gente mas igual precisaria de ir. existiam compromissos comunitários que de forma semanal ele precisaria estar lá presente. Precisaria viver. Uhum. Ah, Aí, entendi. com a obra de difusão, a gente conseguia fazer algumas coisas, assim, né. Mas, por exemplo, a célula comunitária precisa de um formador comunitário, né, essa pessoa precisa ser consagrada. E isso só foi possível porque a gente chegou aqui no Rio Grande do Sul uma missionária da comunidade, né, que ela casou com uma pessoa aqui do Rio Grande do Sul, e por providência de Deus, né, e aí a nossa obra já estava, assim, mais estruturada e foi dando esses passos. Então veio o pessoal de Florianópolis para cá, né, a gente teve uma representação da da nossa casa mãe lá em Fortaleza, né, então a gente conseguiu dar esse passo, né, com a abertura da diocese também para isso. Inicialmente a gente se reunia na paróquia Santa Catarina, né, lá em São Leopoldo, e depois então é que a gente conseguiu o nosso espaço, nosso centro de evangelização, né. Mas até 2022 a gente vivia todos esses compromissos da célula comunitária ainda dentro da paróquia, né, então assim, foi se mudando a configuração ao longo do tempo. Só que só poderia permanecer aqui quem ingressasse para a comunidade de aliança, né, e Sim. fosse daqui, assim, ou algum irmão que fosse transferido de outra missão para cá, assim. Mas, de qualquer forma, para a comunidade de vida precisaria sair. Mas até 2020, mesmo na comunidade de aliança, a pessoa precisaria se mudar definitivamente, né, para Pra conseguir Florianópolis, participar dessas para células conseguir comunitárias. exatamente participar da rotina, assim, né, que exige a vida consagrada, assim. E são sempre 2 dias. 2 dias na semana. E então, agora falando sobre a gente já está Uhum, falando um pouco, né, mas falando propriamente sobre a questão da obra, como que surge isso? Quais foram os passos que vocês deram, uhum, né? Porque eu lembro, faz um tempo que existe o Shalom ali em São Leopoldo, uhum. né? Mas realmente de alguns anos para cá foram dados passos muito importantes para poder se avançar nesse sentido. Até eu lembro quando 2019 foi antes da pandemia. Não, certamente foi antes da Uhum, pandemia, mas acho que foi 2019. Eu fui com o padre que a gente foi para uhum. o quê? É? 18? Ah, então tá, 2000, Ó o ponto. 2018 então, a gente foi para Fortaleza e aí conheceu a diaconia, Uhum, né. E aí teve a providência de Deus de chegar lá, a gente foi lá para conhecer, né, a gente não sabia nem se ia conseguir entrar, nada, a gente uhum. foi lá para pelo menos ver onde era. Sim. Aí chegando lá a gente conseguiu entrar, tudo mais, e naquele dia, tinha o retiro dos sacerdotes do Shalom, Uhum. e aí eu estava com o padre, né. Sim. Aí também facilitou algumas Com entradas. certeza. E aí a gente chegou, era início da manhã, início não, meio da manhã, assim, umas 9, 10 horas. E aí a gente fez ali participou da momento de adoração, acho que teve a missa, e aí quando ela: "Ah, vocês não querem almoçar e tal?" Hum. Tudo bem. Aí quando a gente foi para almoçar, sentamos à mesa, daqui a pouco a gente tá conversando, a gente percebe quem senta do nosso lado, a Emir. Ela se E Sim. foi um carinho muito particular, assim, dela, porque imagina, Uhum. tinha toda a comunidade dela ali, né, e a gente que não era ninguém estava ali Sim. infiltrado no meio, e ela teve, a gentileza, assim, o carinho de poder sentar com a gente, conversar e tudo mais. E eu lembro que ela disse: "Olha", e daí ela perguntou: "Ah, de onde vocês são?" Não sei Uhum. o quê. "Ah, a gente é do Rio Grande do Sul", não sei o quê. Dela: "É terra difícil, né, da gente entrar lá, a gente tá tentando há anos uma missão", ela assim: "No Sim. Brasil", eu não sei como é que tá hoje, né, Uhum. mas no Brasil existem 2 lugares que a gente ainda não conseguiu entrar, é Rio Branco
no Acre, Uhum. e no Rio Grande do Sul. Só que, se comparar o tamanho, Com né, certeza. e em nenhum lugar do Rio Grande do Sul já tentou, em São Leopoldo, em Porto Alegre, Uhum. acho que não lembro, Lajeado também tinha uma difusão. Lajeado, e a gente não consegue. Ela Sim. disse: "Padre, reze pela gente, vocês que estão lá, fiquem rezando por nós, porque realmente a gente quer poder entrar, Uhum. naquela terra, mas existe essa dificuldade". É, realmente, assim, é um povo difícil, né. E porque é um povo resistente, assim, né, eu acho que eu falo por mim também, assim, né, como vinda desse povo A gente acabou não falando, né, mas tu sim, és eu sou daqui do Rio Grande do Sul mesmo, né, assim, então eu nasci em Campo Bom, mas eu me criei em São Leopoldo, assim, né, então, a gente entende essa dificuldade, porque realmente, né, assim, a oração em línguas, a realidade carismática, a gente via em outras igrejas, né, assim, sim, mas não na igreja católica, né. Pra nós era muito essa questão da missa, e nem saber, assim, que a igreja tem esse lado carismático, né. sim, Tem essa faceta, assim, então foi uma grande surpresa pra mim, assim, também poder ir me aventurando nisso tudo, assim, né, e descobrindo de fato que existe um lugar pra cada um dentro da igreja, né. Se eu sou mais tradicional, eu tenho o meu espaço, mas se eu sou carismático, eu também tenho o meu espaço, né. sim, Então foi esse grande mistério de Deus, assim, né, e Deus vai gerando frutos. Hoje a gente já consegue tocar, mas foi preciso, assim, muita oferta, né, muito suor, sangue e lágrimas, né, dos primeiros, assim, que tiveram essa inspiração de abrir uma obra aqui em São Leopoldo, né, assim, então porque a gente abre uma difusão quando não tem nenhuma missão próxima, né. uhum, Então, no nosso caso, a missão mais próxima que a gente tinha era Florianópolis, que ainda assim é muito distante sim, territorialmente, né. Então a gente aqui em São Leopoldo, com a autorização do Dom Zeno na época, né, em 2011, maio de 2011, que a obra de São Leopoldo começou a existir, a gente foi acolhido na paróquia Santa Catarina, né, e na época era o padre Wilson, né, que estava à frente da paróquia, e ele nos acolheu, assim, muito bem, né. Então nós tínhamos ali o espaço da paróquia para poder utilizar, para os nossos seminários de vida, né. Então tudo acontecia a partir do seminário de vida no Espírito Santo. Então, sim, teve o primeiro seminário em maio de 2011, já se abriu o primeiro grupo de oração. E aí, no começo, era sim, a partir do momento que eu comecei a participar, eram muito jovens. Eram jovens dos outros movimentos da paróquia, porque queriam conhecer, queriam saber, né. E aí o pessoal todo se conhecia ali, porque um era do ONDO, o outro também, um era do CLJ, o outro também. Então, assim, o seminário que eu fiz tinha muitos jovens da paróquia. Mas nunca, assim, sempre tinha essa dificuldade de sair, né, assim, de evangelizar pessoas de fora daquele ambiente, assim, né. uhum, E aí, a partir disso, sim, acho que Deus também foi nos dando essa graça de permanecer firmes no carisma, né. À medida que um grupo de oração era aberto, né, a gente aumentava a intercessão, para que, de fato, a gente não deixasse morrer, assim, algo que era desejo de Deus, né. Então, em 2020, com a abertura da célula comunitária, foi um passo gigante, assim, né, que a gente deu para hoje conseguir a fundação aqui no Rio Grande do Sul, né. Então a gente teve a presença de pessoas consagradas, assim, da comunidade vivendo nessa terra, né, tomando essa terra por sua, e a partir disso a gente foi dando saltos, assim, né, mas até esse período foi realmente bem difícil, assim, né, pra difusão, com altos e baixos, né. A gente tinha todo um acompanhamento também, da comunidade, né, porque a gente tem um setor dentro da comunidade que é só para as obras de difusão, né. E eram pessoas que não tinham experiência com carisma, assim, tiveram uma forte experiência, quiseram trazer o carisma para cá, mas não eram pessoas que eram consagradas à comunidade, né. Eram pessoas que, assim como eu era quando eu entrei, assim, foram conhecendo à medida que foram vivendo, né, sim, o carisma. Então, Deus foi fazendo muitas coisas, assim, nesse meio. E aí, a partir de 2020, então, a gente teve a presença dos irmãos consagrados, né, daqueles que estavam trilhando um caminho de consagração dentro da comunidade de aliança. Aí em 2022 a gente tem a graça de poder alugar o nosso espaço, né, que hoje é o nosso centro de evangelização, no centro da cidade.
e de mais, assim, né, de receber mais irmãos missionários também que vieram, né, assim, que souberam que já tinha uma obra, que já estava caminhando, que já tinha célula comunitária, que vieram por oportunidade de trabalho aqui na região. E aí a gente foi se lançando, assim, né. Então hoje, graças, assim, à providência de Deus, a gente teve esse presente, né, que é a fundação da missão aqui no Rio Grande do Sul, né, assim, da missão de São Leopoldo. Então que vai ter aí toda a estrutura da comunidade, assim, como ela é em outros lugares do país. De fato, era algo que a comunidade desejava muito e que nós também desejávamos, né. E agora, assim, a gente vai precisar de mais oração, de mais intercessão, né, para que a gente possa também dar passos mais concretos, né, porque a realidade da fundação ela também é delicada, assim, sim, né. Então é toda uma estrutura nova, né, desde o governo da missão aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, são pessoas que vão vir de fora, né, pessoas que a comunidade envia, né, a gente então deixa de ter a coordenação da obra, né, para ter a responsável local, que vai ser alguém que vai estar em contato direto com Fortaleza, né, com o governo geral da comunidade, e que vai ser a representação da comunidade aqui, então vai ser responsável pela comunidade Aliança, pela comunidade Vida, pela obra, né, assim. Então, são várias coisas que vão mudando, a chegada de outros irmãos, e aí a gente precisa de espaço para acolhê-los, uma casa comunitária, né, até da realidade da providência de Deus mesmo, assim, né, concreta. A gente precisa sustentar esses irmãos aqui. Então são várias coisas que a gente também agora vai começar a desbravar, né, um novo sim. de Deus, assim, que a gente vai começar a viver também nesse tempo, assim, mas nós estamos muito felizes e a comunidade também, com certeza, assim, né, que conseguiu, né, entrar no Rio Grande do Sim, Sul. Que a nossa obra tem 12 anos, né, então, assim, realmente bastante tempo de trabalho até conseguir hoje ter a missão. sim. E como que foi o passo, assim, sobretudo acho que a partir disso também vai se desencadear muita coisa, né, mas como que foi o passo de ter um espaço de vocês, né? Qual foi a grande enfim, a grande visão de vocês para dar aquele passo naquele momento? Uhum. É, assim, a gente tinha, né, na época, assim, a presença do padre Diego, né, conosco. Então, que já estava dentro da comunidade como postulante, e e ele, assim, sempre, né, assim, amando a comunidade, assim, né, também nos deu essa força, ele fazia parte do núcleo da obra, né, então ele estava junto com as pessoas que coordenavam na época, né. Então, assim, a partir da nossa realidade financeira, porque a gente tinha condições, né, financeiras de alugar um espaço, mas também porque a gente via já que o espaço da paróquia ele não nos comportava mais, né, assim, a gente precisava de um espaço maior, assim, né. Então a gente acabou, assim, por discernimento mesmo da coordenação da época, procurando espaços para alugar, assim, né. E aí foi um ano até a gente conseguir encontrar a nossa casa, assim, né. E aí algumas que a gente via que não dava certo, né, e aí por fim essa, né, a comunidade aprovou, né, a gente conseguiu então fazer a locação que é bem no centro de São Leopoldo. Isso nos deu maior visibilidade, né. Então hoje a gente tem essa oportunidade de poder fazer os nossos eventos ali no nosso espaço, né, de ter a nossa lanchonete, de ter a nossa livraria, né, de ter um espaço para quem quer conhecer o Shalom, além dos nossos eventos, né. Então, ali vai tem um irmão que vai acompanhar, né, pode chegar, pedir oração, pedir aconselhamento, né. Um espaço para os jovens também, para a gente poder conviver, para a gente poder, de fato, viver mais comunitariamente, né, que era o que nos faltava também, assim, essa vida comunitária mais intensa, assim. Então é um espaço que é de todo mundo que vai para o Shalom, assim, né. E aí a gente tem uma parte ali de churrasqueira que a gente brinca que não poderia deixar de ter, né, porque Sim. todos os nossos encontros eles acabam em comida em algum momento, né, assim, celebrações, enfim. E a gente ali consegue conviver, assim, com os outros irmãos, né, assim, e dar força a esse dentro da comunidade a gente tem o tripé, né, no nosso carisma, que é unidade, evangelização e contemplação, né. E assim, sem a unidade a gente não consegue viver nem a evangelização, nem a contemplação, né. Então a gente precisava
estar juntos ali naquele espaço para conseguir também ter forças para dar os próximos passos, assim, que Deus Sim. nos pedia. O Já falou um pouco, né, mas acho que talvez é legal a gente enfatizar. Hoje hoje e já há mais tempo, né, toda a obra de São Leopoldo depende exclusivamente de São Leopoldo no sentido financeiro, econômico, enfim. Uhum. A obra, sim, né, os irmãos da comunidade de aliança, a partir da comunhão de bens que a gente faz, né, a gente acaba sendo esse canal da providência de Deus, né, no sustento do aluguel da nossa casa, né, das coisas que a gente precisa comprar. E a gente tem também os nossos setores produtivos, né, que são a lanchonete e a livraria. Mas como a gente não tem ainda a nossa casa aberta diariamente, assim, a gente utiliza mais esses espaços nos nossos eventos, né. Então a gente acaba tendo entradas maiores, mas em períodos mais espaçados, assim. Então hoje, o que de fato sustenta, né, assim, e possibilita a existência do nosso espaço de evangelização é a comunhão de bens, né, dos irmãos da obra e dos irmãos da comunidade de aliança, assim, né. E claro, as benfeitorias que a gente recebe, né. Então, é aquilo que Deus vai nos providenciando, assim, né, de poder viver, assim. Mas com a vinda da missão, a gente precisa aumentar também essa Sim, arrecadação, né, tanto de benfeitores, quanto na parte ali da comunhão de bens, quanto na parte dos nossos setores produtivos, assim, né. Então de fato, é uma vivência abandonada em Deus, assim, né, não tem outra explicação para que a gente possa dar esse passo, assim, né, e viver aquilo que Deus nos pede, assim. sim. Por que que eu pergunto isso, né, porque eu acho que, às vezes, aquele velho ditado, né, "O santo de casa não faz milagre". Sim. E a gente da comunidade também experimenta isso, né. Mas então, se hoje alguém que acredita na evangelização Uhum. da comunidade Shalom e vê ali a presença de Deus, ele pode então hoje ajudar também enquanto benfeitor vocês. Sim, pode nos ajudar, né, assim, pode nos procurar, né, procurar a mim, procurar outros irmãos também da comunidade, né, e se oferecer para isso, assim. A gente também tá nessa campanha, né, de benfeitorias, assim, mas seja com doações, né, seja numa benfeitoria mensal, assim, daquilo que Deus vai inspirando, assim, né, porque isso vai abrindo portas para a providência de Deus se manifestar, né, assim. Isso é algo também que no começo eu ficava pensando: "Meu Deus, né, como que a providência de Deus se manifesta, né?" E na minha cabeça, assim, aquilo caía do céu, né, Deus fazia chegar. E hoje a gente vê que na verdade é através dessa generosidade, assim, né, de uma partilha, de uma oferta, assim, que Deus vai se manifestando ali, assim, né, nessa preocupação de saber se aquela pessoa vai ter o que comer, não vai ter, assim, né, isso uns com os outros ali dentro, Sim, né, do nosso núcleo, assim, mas também fora disso, né, assim, então, como eu posso ajudar na evangelização? Através de um incentivo para um evento, né, um patrocínio para um evento, para material de divulgação, né. Então, pode chegar, conversar com a gente, né, assim, porque com certeza hoje a gente precisa, assim, né, e também é uma forma de Deus ir se manifestando na vida daquela pessoa, né, porque aquela pessoa indiretamente vai beber do carisma, assim, né, vai beber daquilo que a comunidade pode oferecer também. eu quero aproveitar esse espaço para falar algo que a gente nunca trouxe, assim, no Uhum, podcast, né, mas para você que foi alcançado pelo Shalom, por uma música, por um espetáculo, por uma pregação, por um evento que seja, né, talvez isso que eu vou falar, aqueles que já estão mais na vida, uhum, é mais claro, né. Mas talvez para você que talvez nunca nem participou de uma obra, mas já escutou uma música e ali teve o seu encontro com Deus através de uma música, através de um espetáculo, através de um eu não sei exatamente tudo que vocês uhum, produzem, né, mas, sei lá, através de um vídeo, um podcast, não sei. festival, uma É, de um campus. festival.
qualquer coisa que a Shalom produz, Deus ele está usando aquelas pessoas para chegar até você. E você tem um encontro com Deus através daquilo. Só que tudo isso demanda um valor imensurável. E muitas vezes a gente nem faz ideia, né? Às vezes a gente escuta uma música no YouTube e não imagina o dinheiro que foi investido ali para produzir aquilo. E é claro que o valor daquilo que aquilo traz, as almas que aquilo evangeliza é muito maior. Então vale todo o investimento, vale todo o custo. Mas existe um custo. E você que é alcançado pelo Shalom, você, em forma de gratidão a Deus, deve ajudar o Shalom. Então, eu digo isso porque muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? Então, se um dia você foi alcançado por uma música do Shalom, por um espetáculo, por um evento, e isso impactou a sua vida, e você teve a sua vida transformada, e hoje pode estar caminhando com Deus, por isso, é saudável, é importante que você também ajude a eles, também contribua na evangelização, para que mais pessoas, assim como você, possam ser alcançadas por aquele evento, por aquele espetáculo, por aquela música. E aqui é claro que eles precisam, eu tô falando eles, da comunidade, na comunidade a gente também precisa, mas eu quero falar sobre tudo do Shalom agora, né? Eles precisam de muita oração, precisam de muita ajuda de organização, de mão de obra realmente ali na evangelização dos apostolados, né? Mas também existe algo que muitas vezes é muito difícil, sobretudo nesse meio católico, nós falamos sobre valores, né? Que as pessoas não entendem muitas vezes, que acham, poxa, estão pedindo dinheiro para quê? Gente, se a gente quisesse enriquecer, a gente não trabalharia na evangelização. Com A certeza. gente trabalharia em qualquer outra coisa, a gente não estaria pedindo dinheiro para evangelização, a gente não quer enriquecer com isso, né? E então por que eu falo isso? Porque às vezes são coisas que na nossa vida nós não percebemos e achamos que porque é da igreja, não, vai acontecer, mas a providência de Deus se faz presente através da sua vida, né? Deus, ele compartilha os seus bens para os seus filhos, para que os seus filhos possam sustentar a sua missão. Então, a obra deles tem luz, tem água, tem aluguel para pagar, né? Tem os missionários que hoje dependem exclusivamente da providência, que estão por chegar, que eles dependem disso. Então, se eles não têm aqueles que contribuem, a missão ela não consegue se sustentar, né? A evangelização, por mais bonita, mais bela e de coração aberto que nós possamos fazer, ela tem um custo. Ela gera o missionário, ele pode ir de bom coração, mas ele tem a gasolina que ele precisa para chegar lá. Ele tem a pessoa ela pode se doar na música, mas ela tem o som que precisa no espaço. Ela tem a corda do violão dela que ela tem que colocar. Isso tudo custa, né? E muitas vezes nós não nos damos conta disso e só queremos ser abençoados. Então eu quero receber uma boa música, eu quero receber um bom retiro, eu quero receber um bom espetáculo, mas eu não retribuo para Deus aonde eu estou vivendo. Então, se você tem, e aqui, se você tem na sua paróquia, ajude a sua paróquia. Se é de lá onde você bebe, se lá onde você recebe todo o seu aparato para crescer na fé, ajude lá. Seja dizimista, ajude na sua paróquia, não só ajudar de forma assim, fazendo coisas, mas de forma financeira ajude. Se você pode fazer, faça e ajude. Se você não pode fazer, ajude de forma financeira. Da mesma forma, o Shalom. Da mesma forma, a comunidade Emanuel. Se você bebe disso que nós aqui transbordamos, ajude que mais pessoas possam ser alcançadas. Talvez o valor pequeno que você acha que você vai doar, no montante, a Colo de Deus, ela tem um slogan que é muito legal, eu fico chateado de a gente não ter tido antes. Eu fico pensando, poxa, por que eles pensaram nisso antes, né? Mas eles têm um slogan que é de um em um somos uma multidão. Então, do seu pouco, com o meu pouco, com o teu pouco, nós podemos somar, né? Nós podemos fazer acontecer.
Agora, se for eu sozinho, vai ser mais difícil. Se for apenas os membros da comunidade de aliança, vai ser mais Uhum. difícil. Mas se você, que bebe desse carisma, desse transbordar do carisma, ajudar, mais pessoas vão ser alcançadas, né. E às vezes a gente não percebe que com coisas simples a gente pode ajudar. Quando a gente diz para você se inscrever no canal, é uma coisa simples que você pode fazer, porque isso impulsiona as nossas lives, impulsiona o nosso canal para que mais pessoas conheçam. Mais pessoas conhecendo, Jesus é mais conhecido. Então não é porque nós queremos basicamente, eles querem ter um canal grande. Não, nós queremos ter um canal grande para que Jesus seja grande. Vocês, querem ter uma missão grande para Uhum. que Jesus seja grande. Não porque vocês querem, fazer o nome de vocês, não. Uhum. Se vocês quiserem isso, Jesus nem vai permitir que aconteça e vocês fariam outras coisas, Sim. né. Então acho que é uma realidade importante da gente falar, porque muitas vezes a gente não abre os nossos olhos para essa situação financeira, né. E aí às vezes a gente está muito maculado com algumas pessoas Uhum. que pediram e usaram indevidamente e acham que toda instituição é assim, Exato, você né. fala. Uhum. E acha que todo mundo tem escândalo, todo lugar tem Uhum. desvio, não. Existem pessoas sérias na evangelização. E se você tem dúvida, conheça. Vai lá no Shalom, Uhum. vem aqui, vai na sua paróquia, pergunte como é que está sendo. Não apenas fique com achismo, né, vá ver então. Não, mas poxa, aqui no Shalom existem doação, mas a gente não vê mudança significativa. Talvez você vai atrás disso, você vai perceber: "Poxa, preciso ajudar mais", porque aquilo que eu achava que era muito, não é nada, diante da necessidade que a missão tem, né. Então isso vai fazer com que você possa abrir os teus olhos ainda mais, né, conhecer a missão, então, de novo, abençoe aquelas pessoas que estão abençoando você. Existem pessoas que gastam a sua vida para fazer com que Jesus chegue a você. E uma das formas de você, de forma de gratidão, devolver a Deus aquilo que Ele dá a você, é também investir na missão das comunidades, das paróquias, enfim. E aqui eu falei algumas Uhum. coisas, mas talvez é outra comunidade que alcança você, é uma fraternidade, é outro movimento. Ajude, abençoe, não só na sua oração. Rezar é muito importante e é a peça fundamental, reze. Mas ajude de outras formas. Ajude, com o seu tempo, com a sua energia e também com as suas finanças. É muito, muito, muito importante você fazer isso. Por isso que, eu quis trazer isso de novo para a Uhum. gente poder realmente trazer essa visão que muitas vezes está fechado, Com né. certeza. Falar sobre dinheiro é algo polêmico, assim, né. E dentro da comunidade, assim, a gente tem informações a respeito disso, porque talvez, assim, né, os irmãos também que consagram a sua vida têm essa dimensão, essa resistência, assim, né, dentro de si. E por isso também a gente precisa ser formado, né, é uma forma que Deus vai se utilizando para nos converter também, né. Sim, Nós somos chamados a viver a pobreza, assim, e a pobreza é saber que a gente não tem nada, né, assim, só tem a Deus nessa vida. E que tudo que Ele nos dá é fruto da providência dele, né. O nosso trabalho enquanto comunidade, eu enquanto professora, né, o meu trabalho é fruto da providência e da bondade de Deus, né. Então eu preciso também, ser essa resposta, né, assim, de providência e de bondade de Deus na vida dos outros, né, assim, e de fato é um processo difícil, é delicado, assim, né, e a gente sabe, e às vezes assim, eu vou contemplando nesse tempo, né, assim, de Shalom, que talvez, assim, uma simples indicação: "Olha, né, tem tal pessoa que eu conheço, né, assim, que pode ajudar vocês", assim. Então a gente vai atrás, né, sim, a gente tem um material que a gente apresenta, né, assim como a comunidade também Emanuel tem, assim como outros lugares também tem, né. E nós somos muito claros nesse sentido, assim: "Olha, vem, quer ver onde a gente está investindo nosso dinheiro, né, onde a gente está colocando aquilo que a gente recebe através de doações também, né. Essa semana a gente foi surpreendido por Deus, assim, por várias doações que começaram a que aparecer, né. benção. Doações de cama, doações de guarda-roupa, doações de utensílios de cozinha, né. Doações de outras coisas que a gente precisa também concretamente, né, na Sim, na que casa benção. comunitária, e a gente fica pensando assim, isso também, né, assim, então se sei lá, tu não tem dinheiro pra oferecer, mas
tu tem ali um móvel que tu não utiliza mais, né, alguma coisa, entra em contato, né, a gente vai dar um jeito de buscar, de levar, né, assim, também para nossa casa, que tudo realmente, por mais, assim, que a gente faça gratuitamente, envolve um custo, né, assim, então a gente quer realmente receber para que isso se cubra, né, não é para ter lucro, não é para, mas é para que esses gastos eles se cubram, assim, né, porque Sim, senão vai chegar um ponto que a gente fica insustentável, né. fica insustentável, né, a missão, assim, os eventos, qualquer outra coisa que a gente venha fazer, assim, né. A própria a própria rotina, assim, do nosso centro de evangelização, né, assim como é na nossa vida também, né. A gente precisa trabalhar, a gente precisa para conseguir ir conquistando as coisas para que a gente possa viver melhor, assim, né, para que a gente possa, de fato, ter o que comer, assim, né, e aí Deus vai sendo esse que cuida de tudo, né, assim. Na comunidade, assim, de forma muito especial, a gente tem uma devoção muito grande por São José também, né. Então ele que providencia, né, assim, que foi esse que sustentou a família, né, a Sagrada Família, também nos ajuda, né, assim, nesse sustento também das nossas missões, das nossas casas comunitárias, das nossas difusões, assim, né. E assim como sustenta também, né, outras comunidades, outros espaços, outras obras de evangelização, né. Então, até um processo de conversão que vai se dando de pouquinho em pouquinho, que a gente vai precisando entender, a gente vai precisando acolher, né. Sim. É, como vocês estão nesse momento também, né, se Uhum, você aí tiver não lixo, tá, gente, aquilo tá quebrado, aquilo tá estragado, você joga fora, você não dá pra igreja. uhum, Aqui, o Shalom, a comunidade Emanuel, não é um lugar para você descarregar o seu lixo, tá? Sua roupa que tá rasgada, que tá manchada. Às vezes as pessoas vão dar algo para as pessoas, né? A gente faz muita missão com uhum, irmãos em situação de rua. E a pessoa traz, tá rasgado, tá manchado. Não, isso você joga fora, isso você usa de pano de chão. Os móveis que tá quebrado, que não funciona mais, você joga fora. Não vai dar para alguém. Você não gostaria de receber algo assim, né, então você não vai ofertar isso a Deus. Você vai ofertar aquilo que melhor você pode. Mas se você aí tiver também nesse momento que eles estão ali uhum, mobiliando a casa, né, e uhum, enfim, procure eles, a gente vai depois deixar ali na descrição do vídeo o contato, enfim. Procure realmente para poder ajudar essa obra, para poder, edificar. Você que, assim como eu posso dizer, eu mesmo fui muito alcançado pelo Shalom, né, muitas músicas, muitos momentos de oração, recebi de Deus, profundas comunhões através das músicas geradas uhum. dentro do carisma Shalom, né. Então, que nós possamos realmente, ajudá-los. Mas então, quais são os próximos passos, quais são, que vocês estão dando, que vão dar? Uhum. É, agora então a gente está em busca, né, assim, além dessa parte de arrecadação, né, da nossa casa comunitária. Então a gente já está vendo algumas coisas, né, alguns imóveis. Para o nosso retiro de carnaval, né, a pessoa que foi designada para a responsabilidade local da missão, junto com 2 outros irmãos, né, que já vão também morar aqui com a gente, eles vão vir para nos auxiliar no retiro de carnaval, para conduzir algumas pregações. Também já conhecer um pouco, né, assim, e a Uhum, gente vai aproveitar esse tempo também para já ir em busca, né, assim, de espaços onde vai ser a nossa casa comunitária, né, de ir pensando agora também diante da diocese, uma apresentação formal, né, assim, ao Dom João, assim, que já participou desse processo, mas que vai continuar também acolhendo, né, assim, aquilo que a gente vai viver agora. E a gente tem também depois o envio, né, dos irmãos que estão em outras missões, né, da Comunidade de Vida para cá, que vão compor a nossa casa comunitária. Hoje nós temos a graça de ter 5 pessoas, né, na nossa casa comunitária. 4 são da Comunidade de Vida e uma delas é Aliança Missionária, né. Que a gente diz então que é uma pessoa da Comunidade Aliança, que naquele tempo vai viver como comunidade de vida, então uhum. também vai deixar o seu trabalho, né, para se ofertar aqui, né, em vista da evangelização do nosso povo. Então, de fato, assim, agora a gente vai tocando mais concretamente, né, a gente vai passar também por esse período de transição de governo, né, então eu já estou fazendo esse processo com a nossa responsável local, né, mas é preciso que eles cheguem para que isso se concretize, assim, né, então
a gente ainda não tem a data certa para que isso aconteça, né. Porque vai depender desses outros movimentos também de Deus, assim, né. Mas o nosso desejo é que o quanto antes, para nós eles já estariam aqui, né, Sim, com certeza, assim. Mas a gente espera que, assim, no máximo, até o final ali do segundo semestre já estejam morando aqui do primeiro semestre, já estejam morando aqui com a gente, assim, né. Então, agora a gente vai divulgar ainda mais, difundir ainda mais, né, fazer com que mais pessoas conheçam a nossa comunidade, né, tenham essa experiência pessoal. A gente vai ter o nosso retiro de carnaval também, que sempre atraiu muito, né, o pessoal aqui da região, assim como vocês também têm, né, o Adorarte. E então, assim, a gente vai crescendo agora nas nossas estratégias de evangelização, nos nossos serviços, né, assim, na arrumação da nossa casa, para que a gente possa dar condições dignas também, né, para os sim, missionários que virão, assim. sim. Legal. Deixa eu te fazer uma última pergunta ainda. Não é relacionada diretamente com o Aham. Shalom, mas qual é o significado do teu nome? O meu nome, ele significa raio de sol. Raio de Minha sol. mãe, raio de sol, quando estava grávida de mim, leu, né, assim, uma história e ficou com esse nome, né, e aí ela foi em busca do significado, naquele livro tinha depois o significado do nome, e aí ela resolveu ficar, né, com Tuila, né, assim, então porque de fato, assim, eu tomo posse, assim, né, porque de fato é algo diferente, assim, né, eu nunca conheci ninguém com o mesmo nome que Eu eu. também não, é a primeira vez. E às vezes, assim, o pessoal tem um pouco mais de dificuldade de falar, né, eu até brinquei aqui antes que no Shalom eu sou a Tutu, a Tu, a Tui, né, assim, qualquer coisa nesse Sim, sentido, porque realmente o pessoal tem mais dificuldade de pronunciar meu nome, assim. Mas é isso, assim, né, significa raio de sol. que legal, que benção. Então, depois eu vou deixar aberto, né, para te Uhum. poder convidar também o pessoal, dizer onde que eles podem encontrar vocês, mas quero agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui hoje, dizer que o nosso coração se alegrou muito, muito, muito quando nós vimos a notícia que viria a obra para Uhum. cá. Claro que nós já rezávamos, por isso nós já estávamos muito felizes com os passos que vocês davam, enquanto difusão, mas ver a concretização para nós foi muito, 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 de alegrar o coração realmente, porque é uma enfim, nós estamos aqui, sabemos da dificuldade da evangelização, sabemos da necessidade de evangelização e saber que, uma comunidade tão abençoada quanto o Shalom está vindo para a nossa terra, para o Rio Grande do Sul, para nós foi uma alegria, né? Saber que nós temos uma comunidade irmã Uhum. vindo para cá, para que nós possamos crescer juntos, para que nós possamos evangelizar mais pessoas. E para nós foi realmente uma grande alegria e resposta de oração também, Uhum. porque a gente reza muito para que o Rio Grande do Sul possa ser evangelizado, possa ser avivado pelo Espírito Santo. E vocês também são respostas para isso, né? A vida de cada um, daqueles que são daqui e Uhum. ofertam, né? Nós aqui, enquanto até Diocese de Novo Hamburgo, já ofertamos, né? Pessoas ao Shalom para ser comunidade de vida, Uhum. enfim. Um abraço até para Amanda, para Sim. a mãe dela, para a Vilma, que talvez tá assistindo. E, enfim, a Vilma, cada pouco ela está aqui pela comunidade também. Às vezes a gente vai lá na casa dela, enfim. E para nós é uma grande alegria, realmente, uma resposta de Deus para a nossa diocese, para o nosso estado, o, a comunidade Shalom poder estar vindo. Também nós vemos um mover de Deus, né? Uhum. E Deus está realmente voltando seus olhos para essa terra, voltando seus olhos para esse lugar, e que a nossa oração tem sido atendida pelo Senhor também, né? Então, de novo, muito obrigado por aceitar o convite e que vocês possam contar conosco para aquilo que vocês precisarem. Eu estava falando com a Bárbara também, né, Uhum. dizendo que aquilo que vocês precisarem está à disposição. E a gente sabe que é muita coisa nova Sim. e são muitos passos que precisam ser dados, né? E às vezes a gente não sabe muito bem como fazer, embora
quem é, a qual é a nossa experiência diante dos anos que o Shalom tem disso, né? Mas aquilo que nós pudermos ajudar, hã, o que for, nós Uhum. estamos dispostos e podem contar conosco, com a nossa oração, com a nossa intercessão. Mais uma vez, muito obrigado. Eu quero agradecer também, né, novamente por esse não só por esse espaço, assim, né, de poder falar um pouco do carisma, da nossa missão, assim, mas também de saber que a gente tem comunidades que nos acolhem também, né. É bom saber que a gente não tá sozinho, assim, né, nessa luta e de fato, assim, a comunidade Emanuel, assim, sempre muito solícita, né, na pessoa do padre Marco também. Então, assim, sempre muito abertos e com certeza, né, a gente vai precisar da ajuda de vocês e vocês também podem contar conosco, né. Então, que somos irmãos, né, assim, então somos comunidades irmãs, estamos aqui pelo mesmo objetivo, né, que é a evangelização. Então, Sim, assim, de fato a gente fica muito feliz também, assim, de poder tocar nessa terra, assim, e saber que Deus também nos coloca pessoas para nos auxiliar, né, assim, vocês também têm mais experiência, tem a comunidade de vida sim, aqui, né, então a gente vai crescendo juntos, né, assim, então sempre que vocês também precisarem, estamos lá, né, assim como a gente também vai recorrer a vocês, a amém, nossa intercessão também. amém. Muito obrigada. E o pessoal que quiser, então, acompanhar vocês mais, Uhum. conhecer um pouquinho mais, como é que eles fazem? Então, qual que eu olho? Pra Quem? aquela. Então, gente, assim, né, a gente tem o nosso centro de evangelização no centro de São Leopoldo, na Marquês do Herval, 366, é o nosso endereço. E vocês também podem nos procurar pelas redes sociais, conhecer um pouco mais dos nossos eventos, das nossas próximas atividades, né, que é o @Shalom São Léo. E vocês também, quem quiser, assim, aproveitar a oportunidade, nos dias 12, 11, 12 e 13 de fevereiro, a gente vai ter o Renascer, que é o nosso retiro de carnaval, né, um evento gratuito, com já a presença de alguns irmãos da comunidade de vida, então, que vão fazer parte. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, assim, as nossas atividades, saber o nosso jeito de rezar, né. A gente tem, então, um tema geral, né, assim, do nosso evento. Na parte da tarde, o seminário de vida, para quem nunca teve essa experiência, e também cursos de aprofundamento, né, para aqueles que já fizeram um seminário. Então é um evento para todo mundo, assim, né. Sim. E muito obrigada também pela atenção de vocês. Todas essas informações, redes sociais deles também vão estar na descrição do vídeo. Ó, o Nicolas mandou aqui. No Brasil, olha, ó, as informações, né? No Brasil existem 164 tuilas. Olha aí, Então viu. são poucas, realmente. Com É, certeza. eu particularmente só conheço uma, né? Com esse nome. Mas é uma informação. Muito obrigado, Nicolas, pela Obrigada, informação Nicolas. edificante. Não tô sozinha, então tá bom. Mas então, gente, agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui conosco. Eh, não esqueça, nós somos embaixadores do reino, você é embaixador do reino, você é responsável por espalhar essa cultura, por espalhar a paz do ressuscitado, por espalhar a presença do Shalom por onde você for. Espalhe, seja, enfim, como eu disse, abençoe as obras de evangelização, seja você também, Jesus disse para Abraão, "Se tu uma bênção", não é que você será abençoado, tu já é a bênção de Deus. E aonde você tocar, você abençoa. Então você é o embaixador do reino, você é responsável por isso. E eu te vejo na próxima semana.